Salve galera, muito boa tarde Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e este é o Clube da Bola que está começando aqui na NDTV e no ndplay.com.br. Seguimos mandando doações e boas vibrações para nossos irmãos gaúchos que no momento estão precisando muito, boas energias para você também. Nosso telespectador, tem amigos que têm familiares em território gaúcho, torcemos para que tudo esteja correndo bem nesse momento. No futebol, a pergunta é uma só: o Campeonato Brasileiro vai parar? Deve parar? Vamos conversar sobre isso e queremos a opinião de você. Aí de casa, manda um WhatsApp pra gente, o número vai aparecer aí na tela, é o 48 99191 4706. Vamos falar também da Série B, a Chape entrou em campo, foi derrotada na noite de ontem. Brusque e Avaí jogam ainda no sábado. Na Série A e na Série C, nada de jogo para os catarinenses. Motivos diferentes a gente já explica. E pela quarta divisão nacional, a Série D, a bola vai rolar para os times de Santa Catarina. No programa de hoje vamos falar também do Jogo das Estrelas, que ganhou ainda mais importância, e da convocação de Dorival Júnior para a Copa América. Se gostou da lista? Nossos comentaristas vão analisar. Deixa eu apresentar aqui direto do sul do estado, Renato Semensati, que vive uma semana aí sem futebol, mas de muita movimentação nos bastidores do estádio Heriberto Rios, com a doação, com caminhões passando. A gente vai falar sobre isso. O Criciúma se organizou. O técnico Cláudio Tencati colocou aí, arregaçou as mangas e ajudou a carregar os caminhões lá no sul do estado. Renato, muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço a todos que nos acompanham. Então, Marcelo, como você já falou, o Criciúma não joga esta semana, né? Jogaria contra a equipe do Cuiabá, mas em virtude da Copa Verde, a CBF priorizou a semifinal da Copa Verde e o Criciúma vai repor esse jogo lá na frente. Já é o terceiro jogo que o Criciúma tem adiado, né? Contra o Grêmio por motivos óbvios, né? Da enchente. Copa do Nordeste adiou o jogo com Fortaleza e agora Copa Verde adia o jogo diante do Cuiabá. Bom, o que aconteceu da semana passada para cá, quando aconteceu o episódio no Rio Grande do Sul? O Criciúma começou junto a seus torcedores, a seus sócios, uma campanha de doação de alimento, enfim, de produtos que pudessem ajudar. E o volume foi tamanho que foi necessário pedir ajuda de doadores voluntários. E teve jogador que foi lá participar, você falou aí do Tencati. Bom, para você ter uma ideia, eu não sei quanto é que foi ontem. Ontem partiu um novo carregamento, mas o primeiro carregamento foi de 220 toneladas. Inclusive, foi citado pelo presidente do Internacional em entrevista coletiva. Ele falou: olha, está todo mundo ajudando, mas me chamou a atenção o que está vindo da cidade de Criciúma. Então, ontem também foram mais alguns caminhões, eu não sei te precisar em peso o quanto foi. Criciúma suspende as arrecadações hoje e amanhã e na segunda-feira retoma. Mas um belíssimo trabalho voluntário, não só de doação, mas também quem ficou ali participando para fazer a triagem, o carregamento, que tão importante quanto chegar os produtos, né, Marcelo? É chegar identificado, é chegar com uma triagem bem feita. Então, um trabalho muito bacana feito no estádio Heriberto Rios para minimizar aí o sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A salva de palma, né, para o criciumense que colocou a mão na massa para ajudar todo o estado de Santa Catarina, né, ajudando demais. O Brasil ajudando demais e tenho visto ações por todos os cantos, né? E infelizmente, não é assunto para o Clube da Bola, algumas ações negativas, né? Gente cobrando para entregar alimento, gente cobrando para emprestar o barco, para alugar o barco, enfim. Nem vamos falar nisso, vamos direto para Joinville e falar com ela, Adri Kevarini, que está com a gente de olho na movimentação do futsal, do futebol, do basquete. Ela está em todas. Muito boa tarde, Drica. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a quem nos assiste no Clube da Bola. Inclusive, estou falando direto do Centro Eventos Carl Hansen, porque daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, tem confronto catarinense na Liga Nacional. O Jack Futsal recebe o Joaçaba, os dois times que perderam na última rodada precisam aí da vitória. O Jack Futsal, inclusive, entrando já nesse assunto aí, né, da arrecadação para ajudar aí os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, está fazendo uma ação hoje aqui no Centro Eventos Carl Hansen com arrecadação. Então já vou deixar o recado, Mancha, para quem está em casa nos assistindo de Joinville ou da região que vem para o jogo no Centro Eventos às 4h30,
pode trazer aqui para o Centro Eventos ou água, né? Água potável, 5 litros de água, enfim, trazer água ou leite, seja leite em pó, seja leite líquido, porque o JEC está fazendo essa arrecadação para fazer doações. Durante todo o dia está rolando também jogos da base do JEC Futsal, desde as 10 horas da manhã lá na Whirlpool, jogos Sub-20, em que o ingresso é também uma doação de água aí para que o Joinville possa fazer essa doação aí, encaminhar todas essas doações, essa arrecadação lá para o Rio Grande do Sul. Então, Joinville também se mobilizando, já que o Futsal já entregou nessa semana também uma parte aí do projeto Gol Solidário. Cada gol que o Joinville faz em um mês é revertido em 3 cestas básicas e nesse mês foi doado, foi levado lá para o Bombeiros Voluntários para enviar para o Rio Grande do Sul. Então, todo mundo nessa corrente aí, né, de solidariedade mesmo, para auxiliar as pessoas que, infelizmente, no Rio Grande do Sul seguem, né, lidando com essa situação muito, muito triste. E a gente faz o que a gente pode daqui, Mancha. Legal, Drica. Daqui a pouco a Drica volta para falar com a gente. E a gente vai aprendendo também, né, o que é legal ser doado, né? Veio a água, todo mundo se mobilizando para doar água, depois os colchões, roupas. Ontem eu vi até uma dupla sertaneja, né, o César Menotti, falando para o pessoal doar, que ele vai doar muitas roupas de tamanhos maiores, né, que ele usa o XXG, também usa o Menotti. E porque também tem gente que precisa de roupa maior, né, a roupa vai às vezes num tamanho médio, G, precisa de roupa de criança, precisa de roupa de adulto, precisa de roupa para quem usa um número maior. Hoje, pela primeira vez, ouvi doação de brinquedos para as crianças que estão no abrigo terem um momento mais de descontração, um momento mais feliz ali em todo esse caos. Vamos para Chapecó, temos um convidado muito especial. Hoje o Badá está de folga, mas deixou um grande representante, Rangel Agnolin, que já participou outras vezes aqui do Clube da Bola. Está de volta. Boa tarde, Rangel. O jogo da Chape não saiu como esperado, mas está ali ainda na primeira página da tabela. É isso, Marcelo. Um abraço para você, para a Drica, para os Temensat que estão aqui também no Clube da Bola, toda a audiência. Pois é, no dia do aniversário da Chapecoense, a Chape não conseguiu dar um presente para o seu torcedor. A Chape não jogou bem, ontem perdeu pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro contra o time do CRB fora de casa, cidade de Maceió. 7 pontos em 4 jogos disputados. Ontem também aqui no Oeste de Santa Catarina teve uma mobilização, porque a Chapecoense lançou os novos uniformes na Arena Condá, fez também arrecadações de mantimentos, doações para o povo do Rio Grande do Sul, e assim como as demais cidades aí que a gente viu aqui no Clube da Bola, até antes o Felipe direto lá de Porto Alegre, Chapecó segue também imbuída dentro dessa mobilização, né? Aqui nós temos cerca de 20 quilômetros apenas de Sansu, Chapecó, da divisa para o Rio Grande do Sul. Durante a semana, 200 toneladas foram encaminhadas para o povo gaúcho e agora, no final de semana, mais de 23 caminhões foram até o estado vizinho. E é legal que existe toda essa mobilização, conforme vocês estavam falando, de além da doação acontecer aqui em Chapecó, o prefeito da cidade de Chapecó está no Rio Grande do Sul justamente para fiscalizar se tudo vai ser entregue de forma imediata. Então, uma via de mão dupla da população e também do poder em busca de auxiliar o povo gaúcho que passa por esse momento tão conturbado. Legal, o Rangel fica com a gente para a gente falar de futebol catarinense. E quero apresentar a lenda, né, do futebol amador aqui da nossa região. O Fábio Machado está com a gente, ele trouxe uma camisa e olhei rápido. Pensei até que era uma camisa do Figueirense, aquela antiga, que tinha patrocínio do Amauri, lembra? Uma mais antiga assim, mas não é, né, Fábio? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, galera do Clube da Bola, muito boa tarde, rapaziada aí que participa, né, o programa hoje com a gente. Deixa eu primeiro já fazer um registro de imediato. Essa aqui, Mancha, é a camiseta do Aquários. Aquários é um time formado, né, no início dos anos 80, na região de Barreiros, aqui em São José, um time de muita tradição, grandes jogadores, né? E essa camiseta foi usada agora no último dia 1º de maio, lá no Palmeiras, no encontro beneficente. Então tu imagina, ali foi um reencontro de atletas de 40 anos praticamente. Imagina a resenha, né, Mancha? A resenha, as histórias, as lembranças. Então tá feito aqui o registro, tá hoje na coluna impressa do ND, também já foi para a coluna digital e agora aqui no Clube da Bola para todo o Brasil, para o mundo, o Aquários. Olha, Mancha, deixa eu só fazer uma introdução, primeiro dizer que nesse momento ruim, né, nós estamos vendo civis ajudando civis, anônimos ajudando anônimos, e o futebol marcando um golaço da solidariedade, né? Então nós já tivemos aí a declaração da Drica, do Semensat, do Rangel, e aqui na capital também a mobilização é muito grande.
No último jogo do Figueirense contra a Aparecidense foi arrecadado toneladas de alimentos. Hoje, lá no estado da Ressacada, juntamente com o Rotary, se eu não me falha, o Rotary, uma campanha do Avaí com o Rotary, também vai ser arrecadado alimentos, enfim. Eu acho que é nesse momento, né, que o esporte pode marcar o gol da solidariedade, é nesse momento que o esporte pode mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele é legal. Então, força aí ao povo gaúcho. E para o futebol, não tem Figueirense nesse final de semana, nós já vamos falar. E a expectativa aqui do Avaí é com a estreia, né, do treinador Gilmar Dalpozo, às 21h na Ressacada, contra a equipe do Coritiba. O Gilmar, né, como curiosidade, ele tem uma ligação com o Clube da Bola, né? Uma vez ele não estava atuando, estava sem nenhum clube, né? E ele veio no Clube da Bola no sábado e falou, olha, eu estou nesse momento aguardando propostas, estou sem clube. Na terça-feira. O telefone dele tocou. Tocou, isso, ele né? foi pro Náutico, eu lembro nessa época aí. Ele ligou agradecendo, né? Ele ligou, Foi. a gente se encontrou numa outra oportunidade e ele falou, olha, aquele dia eu fui lá e o Clube da Bola deu sorte. Ó, você tá... Mancha, eu tenho um compromisso daqui a pouco, o programa eu sei que vai ser demais, mas eu não tenho como assistir, tenho que sair de casa. Você pode levar o Clube da Bola no ndplay.com.br, através do seu tablet, seu smartphone aí, e assistir, né, o programa ao vivo, rever os comentários, as matérias, as análises de outros programas, não só do Clube da Bola, né, da programação inteira do Grupo ND, da NDTV, você consegue assistir além a Hora da Venenosa, ND Agro, tem o Balanço Geral de Blumenau, de Criciúma, de Floripa, de Itajaí, daí por aí vai, né? De Joinville, o do Oeste, o Balanço Geral do Oeste, tem Central do Tempo. Assiste ao vivo, né? Tem Cidade Alerta, quer rever as matérias aí, a apresentação de Henrique Zanotto, dá pra olhar, além das séries especiais, tem tudo no ndplay.com.br. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos começar um assunto aí que virou uma pergunta, né? Uma pergunta que surgiu durante a semana e movimentou aí os programas jornalísticos esportivos aí de todo o país. As imagens da chuva, né? Todo mundo viu, todo mundo sabe a situação aí do Rio Grande do Sul. Temos algumas imagens aí. Em alguns lugares a água realmente já baixou um pouco, mas em outros ainda não. E a grande questão que surgiu foi a seguinte: devemos parar o Campeonato Brasileiro em suas divisões durante esse processo de reconstrução, de recuperação, ainda de muito salvamento e busca no Rio Grande do Sul, ou a bola deve rolar? Temos times gaúchos em 3 das 4 divisões do futebol nacional. Na Série A, claro, na Série C e na Série D. Esse ano, curiosamente, não temos nenhuma equipe gaúcha na Série B, na segunda divisão nacional, onde temos 3 catarinenses. Eu começo com Fábio Machado. Fábio, tua opinião, cara, o futebol deve parar nesse momento? O que pode ser feito em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul e as competições da CBF? Bom, eu tenho o seguinte entendimento: onde a bola pode rolar, ela tem que continuar rolando. E eu vou explicar por quê. Porque o futebol ele pode ser um elemento para ajudar os irmãos gaúchos. Né? Então a gente já viu aí, por exemplo, que foi arrecadado, está sendo arrecadado em Criciúma, em Chapecó, em qualquer lugar. Se nós pararmos o futebol onde a bola pode rolar, nós vamos perder essa chave, nós vamos perder essa possibilidade de movimentar o torcedor em torno do futebol. Mas lá, claro, eu não estou falando aqui de Inter, de Grêmio, do time gaúcho, não tem nem condições. Mas assim, o que está ocorrendo hoje? Os clubes já estão oferecendo os espaços, né? O Santos para o Grêmio, aqui parece que o Chapecó e o Figueirense, né, já ofereceram para o Inter e para o Grêmio, para que venham treinar aqui. Né? Para que venham treinar. Porque o que vai acontecer? Mas nós temos um problema. Daqui a pouco vai acumular os jogos que o gaúcho vão fazer. Cara, se nós pararmos tudo, o nosso campeonato só vai terminar no ano que vem. Então eu entendo que o futebol é um elemento de solidariedade. O futebol nesse ano ele pode ajudar. Porque se parar vai resolver o quê? O problema hoje lá para os gaúchos. Não vai resolver nada, infelizmente. O que vai resolver lá é uma série de outros fatores. Então eu acho que a bola deve continuar assim no Rio, São Paulo, aqui em Santa Catarina, onde é possível, para que justamente o futebol ajude, auxilie os nossos irmãos gaúchos. Porque se vamos parar o futebol, vai resolver o problema. Beleza, então vamos parar o futebol. É diferente, né, da questão da pandemia. Mas daqui a pouco o Grêmio tal vai acumular 3, 4 jogos.
O Criciúma está passando por isso. O Criciúma vai parar por essa situação, né? O Criciúma também vai passar por isso por um outro motivo, né? Agora tem a questão da Copa lá no Nordeste, que saiu o jogo de amanhã, né? O Renato falou. Claro que teve outros jogos também que já foi adiado por causa da enchente. Então, na minha concepção, na minha avaliação, de forma bem pensada, eu acho que onde a bola deve rolar, ela tem que rolar, justamente para continuar sendo um elemento, um ponto, uma chave para poder ajudar quem está precisando. Legal, eu aproveito para convidar o pessoal de casa, né? Participar também do Clube da Bola de hoje através do nosso WhatsApp, nosso número de WhatsApp, que é o 48 99191 4706. Mande a sua opinião, acha que o campeonato deve parar, tem opinião parecida com a do Fábio, quero ler aqui durante o programa. Um dos jogos adiados aí do Criciúma na Série A foi justamente contra o Grêmio. A gente tem imagens da Arena Grêmio, né? Como é que ela ficou no primeiro momento, assim. Imagens que assustam, preocupam demais. Renato Semensati, a tua opinião sobre essa questão? O campeonato deve prosseguir, deve parar? O que pode ser feito, melhor dizendo, para que a bola role? Como é que é a tua opinião? Bom, Marcelo, primeiro eu acho muito difícil você dar uma opinião definitiva nesse momento. O que eu entendo, neste momento eu não vejo por que parar. Você quer ser solidário? Faça igual o Palmeiras. Pegue todo o dinheiro da bilheteria e destine ao Rio Grande do Sul. Que os clubes mandantes desta rodada façam isso. Eu acho que eles vão estar contribuindo. Daqui 10, 15, 20 dias é o prazo que a Federação Gaúcha pediu e que a CBF concedeu aos clubes gaúchos. Então, daqui 10, 15 ou 20 dias, a gente analisa novamente, né? Os clubes gaúchos não vão ter condição, porque a questão não é jogar. Pode jogar em Chapecó, pode jogar em Florianópolis, pode jogar na Arena Joinville ou no Paraná. A questão é que você jogar, você tem que treinar. E os caras não estão com a mínima condição de trafegar, de dirigir, de ir e voltar, não tem gramado para treinar. Então, além da questão emocional, né, de jogador que tem identificação ali e que tem a família ali, então é muito difícil nesse momento você ser taxativo, dizendo, o campeonato tem que seguir até o final normalmente. Eu acho que tem que seguir por esses 20 dias e aí verificar o que é que vai estar acontecendo, né? É bem provável que a Sul-Americana, a Conmebol, ela promova a desclassificação de Inter e Grêmio, dando vaga na Libertadores e na Sul-Americana do ano que vem. É uma medida dura? É uma medida dura, mas lá, que é uma competição entre países, vamos analisar friamente. Eles não podem parar uma competição inteira porque teve um problema pontual em um país. Então, eu não descarto que a gente tenha problema nesse sentido aqui também, porque se você estender demais a ausência de Inter e Grêmio e Juventude, e aí o mesmo vale, evidentemente, para os times de divisões menores, que tem menos repercussão, mas também tem pai de família trabalhando lá, tem muita gente trabalhando lá. Se ficar 7, 8, 9, 10 rodadas sem atuar, como é que vai repor esses jogos? Então, é uma equação muito difícil. Os clubes têm que se unir, a direção, os presidentes de clube têm que se unir, junto com o Inter, Grêmio, Juventude, enfim, e tomar a decisão mais adequada. Mas, neste momento, eu não vejo uma decisão pontual para se tomar. Eu seguiria a rodada normalmente esse final de semana, a próxima também, para aguardar o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Legal demais, Renato foi muito feliz, né, quando disse que é uma equação difícil e difícil opinar nesse momento. Então vou mudar um pouco a pergunta para a Drica. Não, Drica, não a tua opinião, mas a tua visão do que está acontecendo. Assim, o campeonato deve continuar, pode parar, tem alguma ideia? Conversei com amigos essa semana, né, e o amigo teve a opinião a seguinte: mas os caras poderiam, por exemplo, vir para Santa Catarina, ficar por aqui e tal, e daqui partir ou ir para Curitiba. Mas também tem o lance das famílias, né? Um staff de um Grêmio, imagino, 50 pessoas, entre jogadores ou talvez até mais, né? Muitos desses pais de família vão deixar a família que mora em Porto Alegre, que mora no Rio Grande do Sul. Como é que vai ficar a cabeça de um atleta desse trabalhando longe de casa, sem saber o que está acontecendo? Quero agora a visão da Drica sobre isso tudo, Drica. Mancha, eu acho que você foi bem feliz quando você falou sobre jogadores e comissão e staff, né?
Porque a gente não está falando só dos jogadores, que inclusive têm uma condição de vida e condição financeira, que às vezes nem foram tão afetados materialmente por essa questão das chuvas. Mas nós estamos falando de dois clubes aí, falando de Série A e dos outros, né, das Séries C e D, que tem muita gente que trabalha no clube, que trabalha nos CTs, que trabalha nos estádios, que foram duramente afetados, suas famílias e familiares, né, o entorno familiar. Então, assim, deslocar todo mundo para um outro estado para jogar, você tem o custo, você tem a logística, falando exclusivamente da logística do futebol. Além disso, tem a questão emocional, tem a questão que envolve todo esse entorno que a gente está falando aqui de staff. E assim, com que cabeça que esses jogadores e essas pessoas que trabalham nesses clubes vão ter para dar continuidade no futebol, sabendo que o seu povo, o povo gaúcho, o povo que os acolheu, quem não é de lá, está passando por uma situação tão grave como é a desse momento, né? Então, assim, eu sou da opinião que sim, deve parar. A gente já teve paralisação de campeonato em outros momentos, né, como a pandemia, por uma outra situação, mas se encontrou uma equação para terminar o campeonato e para que a coisa fosse feita de maneira segura. A gente sempre tem aquele discurso, né, de que não é só futebol. E nesse momento a gente tem que colocar esse discurso em prática. Não é só futebol. A gente está falando exclusivamente aqui dos campeonatos, mas não é só futebol. Tem muita gente envolvida nessa situação, questão humana e com relação à arrecadação, né, que o Fábio comentou que o futebol pode ajudar, indo aos estádios e levando a arrecadação. O Criciúma está fazendo a arrecadação sem entrar em campo. Então isso pode ser feito sem que haja jogos efetivamente e a galera colocando a mão na massa, prestando atenção e voltando as suas atenções para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é muito sério, é inimaginável. Eu acho que nem eu, nem vocês, nem quem está em casa, em algum momento imaginou que a gente passaria por essa situação e a gente continua passando. A gente está falando disso há 2 semanas e o povo continua sofrendo muito. A gente está aqui pedindo doação de muita coisa. Eu acho que não tem clima para ter futebol e nesse momento a gente tem que voltar as nossas energias para de fato ajudar. O futebol, depois a gente vai encontrar. É uma equação difícil, concordo com o Semensati, é uma equação difícil depois para organizar esse calendário, que já é um calendário apertado, a gente sempre fala sobre isso. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que colocar em prática o que a gente sempre fala. Não é só futebol, a gente está falando de vidas que foram perdidas e de vidas que foram muito afetadas. Então eu acho que a gente deveria parar e pensar em maneiras efetivas de ajudar, continuar ajudando. Depois a gente encontra soluções aí para dar continuidade para as competições. Legal, Drica. Já já eu vou pedir também, vou colocar o Rangel nesse papo, mas quero reforçar o convite. 489-9191-4706. Esse é o nosso número de WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente aí sobre a sua opinião sobre esse assunto ou sobre o seu time na competição. Tá curtindo aí o Avaí, o Brusque, a Chape na Série B, o Tigre na Série A, apesar dos adiamentos. Manda a sua opinião pra gente, muita gente está participando. Parabéns pelo programa Clube da Bola, assisto todos os sábados. Sou de Joinville, torcedor do Jack, estou muito triste pela tragédia no Rio Grande do Sul, já fiz minha doação. Minha opinião, apesar de amar o futebol, é que acho que o Campeonato Brasileiro deveria dar uma pausa até as coisas voltarem ao normal para nossos vizinhos gaúchos. Mensagem do Edson de Joinville. Boa tarde, amigos do Clube da Bola, acredito que deva parar sim, pois existem muitas famílias em luto com as perdas e o futebol pode também diminuir as rodadas, algo assim, para que os clubes gaúchos possam se reafirmar. Abraços a todos, sou o Carpejane de Biguaçu. Boa tarde, aqui é o Denei Guarani, de Chapecó. O campeonato não pode parar, já tivemos a pandemia como referência, a economia não pode parar, pois tudo gira em torno da economia. Abraços a todos. Algumas opiniões, chegou mais uma aqui, ó. Me chamo Araceli. Acho que os jogos não devem parar. Aproveitar os jogos para arrecadar alimentação para ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos colocar o Rangel Agnolin nesse papo. Tua visão sobre essa questão aí tomou conta aí dos noticiários esportivos. Para ou não para, Rangel? Bom, Mancha, eu acredito que nesse momento é importante dar tempo ao tempo, né? Esperar as coisas, de certa forma, se normalizarem no Rio Grande do Sul, porque o Estado vai ter que se reconstruir para aí sim pensar em ter futebol no Rio Grande do Sul. Penso que nesse momento também, de certa forma, é inimaginável o Grêmio, o Inter, o Juventude, que são os representantes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga de Erechim, que é time da Série C do Campeonato Nacional, São José, enfim, os times da Série D, saiam do Rio Grande do Sul, deixem seu estado de lado para jogar futebol em algum outro estado.
Mas eu acredito que nesse momento não foi afetada ainda a isonomia dentro do Campeonato Brasileiro. E com isso, o futebol pode seguir pelo menos nos próximos dias. Eu vejo como natural isso que o Semensati também trouxe, da desclassificação do Inter e do Grêmio dentro da Sul-Americana e da Libertadores da América de forma respectiva, e com isso sobram espaços dentro do calendário do futebol. Claro que o esporte não é soberano, né? Principalmente quando se trata dessa situação de vidas, mas eu vejo que nesse momento ainda não é momento de parar. E se nos próximos dias a situação continuar grave, aí sim existe uma possibilidade de parada, principalmente para afetar a isonomia que nós temos dentro das competições aqui do Brasil. Legal, Rangel. A gente chegou a ver uma imagenzinha do pessoal no caminhão e era o Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, que estava ajudando ali a carregar a carreta. E ele falou com a imprensa. Fala, professor. A sensação é ótima, né? E ver toda a população tá aqui, pessoas, né, que estão envolvidas, então a gente fica contente de ver isso, a comunidade se ajudando. É o que eu digo sempre, né? Às vezes onde falta o governo, né, a população se abraça para se ajudar em prol de uma comunidade, de uma população dos nossos irmãos, né? Dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? E é isso que a gente tem que fazer, uma população unida, um Brasil unido por todos. Legal. Renato Semensati, imagino até que o Criciúma pode ter dado folga aí para os jogadores, Dia das Mães, né? Quem sabe uma representação na segunda, na terça-feira, já que a competição está parada, mas teve gente que arregaçou as mangas. A gente tem as imagens, pedi para a produção colocar de novo. Tem as imagens até das carretas, umas imagens bonitas das carretas ao redor ali do Heriberto Wilson. O time pegou uma folguinha aí do Dia das Mães? Pegou sim, Marcelo. Aliás, teve 2 jogos treinos essa semana, né? Um deles contra o Guarani de Palhoça, aí, da Grande Florianópolis. Foram 3 tempos de 35 minutos e o Tencati alternou bem os times. E no final, o agregado deu 7-0 o primeiro jogo, depois 5-0 o segundo jogo, pouco importa o placar, né? Mas para manter, para deixar a rapaziada com ritmo de jogo. Ontem teve o jogo treino contra o Caravaggio, que é uma cidade aqui próxima de Criciúma, que também disputa a segunda divisão de Santa Catarina, que tem um treinador que vocês todos conhecem aí, o Luiz Carlos Cruz, que já fez ótimos trabalhos aqui em Santa Catarina e em outros estados também. Então o Cruz apareceu ali, né? Foi o jogo treino. Em todos esses tempos o Tencati usou times diferentes, então, deixa muito claro que o entrosamento o Criciúma já tem. Ele está preocupado em dar ritmo de jogo para os jogadores e a boa notícia é que todos, sem exceção, todos os jogadores do elenco do Criciúma estão à disposição do Tencati. O último que não havia trabalhado na quarta-feira foi o zagueiro Tobias Figueiredo, zagueiro português que veio do Fortaleza, mas trabalhou normalmente nesse jogo contra o Caravaggio e todos à disposição do Tencati para o jogo que acontece no domingo, 11 horas da manhã, no estádio Heriberto Wilson, contra o Palmeiras. Então tem um tempo muito grande, o Criciúma vai ficar mais de 20 dias sem atividade em jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e aproveitou essa semana para fazer esses 2 jogos treinos aí. E o que vocês mostraram ali foi um negócio que realmente hoje chamou a atenção durante essa semana, as carretas andando pela cidade, como falei, num primeiro lote 220 toneladas, foi também uma carreta de água para lá, que é um problema muito sério, né? A falta de água potável. Eu tive a oportunidade ontem de conversar com o nosso colega, que foi jornalista aí em Florianópolis, o Marcos Castiel, e ele falava do episódio da chegada dessa carreta de água lá. Então foi muito bacana o trabalho que está sendo, né? O trabalho do torcedor do Criciúma, do sócio, das grandes doações de jogadores também, do próprio clube. Então todo mundo se abraçou e, como falei, numa primeira leva foram 220 toneladas. Então parabéns para todos os envolvidos, inclusive para o Tencati que botou a mão na massa. Legal. Tenho certeza que o pessoal de casa, a gente aqui no estúdio também, vocês aí nas cidades, tem recebido muitos vídeos, né, na internet, na própria televisão, assistido muitos vídeos, a gente acaba rodando aqui, vem muito vídeo sobre a situação. E um vídeo me chamou a atenção, eu não sei exatamente se foi ontem ou antes de ontem, mas eu assisti ontem à noite um vídeo do jogador Thiago Maia, campeão da Libertadores com o Flamengo, volante, hoje no Internacional. Ele não só arregaçou a manga, ele entrou na água para ajudar. Rola esse videozinho aí.
Tá ficando perigoso pra gente poder entrar lá. Arruma as coisas e vamos. Deus deu uma promessa para Noé de que nada aconteceria com ele. Deus deu uma promessa para mim de que nada aconteceria comigo. Vai ver o seu filho! Emociona, né? Emociona. Deixa eu ir para Joinville. Drica, a gente tem visto muita gente ajudando como pode, né? O Thiago foi aquele que entrou na água ali, tava com o bonezinho preto, com a listrinha branca ali, botou a senhora idosa nas costas e tirou ela do prédio e trouxe até o barco. Tem gente ajudando como pode, tem gente ajudando financeiramente, com doações. Lá no colégio da minha filha, o pessoal se organizou para doar e eu fiquei surpreso com a quantidade. Um caminhão inteiro saiu também em direção ao Rio Grande do Sul com doações. A gente ajudou como a gente conseguiu, né? Comprou artigos de higiene, artigos de limpeza. Foi solicitado muito pacote de bolacha, porque o pessoal não tem condição de cozinhar nada. Não adianta mandar o alimento não perecível, porque lá ainda não tem condição de ligar um fogão, energia, né, para aquecer e tal. Então pediram muito pacotes de bolacha, de que é só abrir e comer, né, esse tipo de alimento. E legal quando a gente vê assim os ídolos, as pessoas que a gente acompanha no esporte, ajudando como consegue, né, Drica? Exatamente, a gente viu o vídeo, né? E o que a gente falava sobre essa situação de não ter como realmente os jogadores de Inter e dos times, como o Rangel falou, saírem de lá, né? Saírem do Rio Grande do Sul, porque eles estão efetivamente ajudando lá. E eu não sei se o pessoal viu também, mas o pessoal da Seleção Brasileira de Canoagem deixou de ir para o pré-olímpico para ir até o Rio Grande do Sul e ajudar também nesses resgates. Então, assim, é uma mobilização muito grande de todos os esportes, né? A gente está falando aqui de futebol, mas o pessoal imagina, a Seleção Brasileira, pré-olímpico, é o sonho, né, dos atletas irem até as Olimpíadas, e eles estão abdicando de uma chance de ir às Olimpíadas para, de fato, estar lá e ajudar como é possível. A gente viu o Pedro Scooby também, né, surfista com jet ski lá ajudando nos resgates. O pessoal do futsal também, o Michue, o pessoal dos times de futsal que estão tendo seus jogos também adiados, também participando, ajudando, limpando em algumas cidades em que a água já baixou. Então eu acho que realmente é essa corrente de solidariedade. Quem puder e da maneira que puder ajudar. Como você falou, né, na escola da sua filha, levaram doações, tem muita gente doando muita coisa, fazendo Pix para aqueles Pix, né, oficiais, para que a gente saiba realmente que o dinheiro está sendo destinado para isso. Tem organizações fazendo abrigos específicos para mulheres e crianças, para que elas se sintam seguras, brinquedos sendo enviados. Então, assim, todo mundo ajudando como pode. Quem não pode ajudar com valor, com dinheiro, porque a gente sabe que também a situação é difícil para muitas famílias, ajuda compartilhando, ajuda falando para o vizinho, falando para os amigos. Então, eu acho que realmente esse é o momento de a gente se unir, porque, como o Rangel também falou, o estado vai ter que ser reconstruído. Tem cidades que não poderão ser reconstruídas nem no local onde elas existiam. No Google Maps tem cidades que nem aparecem mais como cidades. Então, assim, é realmente uma tragédia sem precedentes. E nesse momento, quem pode ajudar, ajuda da maneira que pode, inclusive no esporte, Mancha. Legal, Drica. Ó, mais mensagens chegando. Boa tarde a todos. Sou fã do programa. Eu concordo com o Fábio e com o Renato. Não deve parar. São 17 clubes que vão ter que ser prejudicados por causa de outros 3. Ele está falando do Inter, está falando da Série A, né? Inter, Grêmio e Juventude. A CBF já é uma bagunça só. Imagina como ficaria o campeonato daqui para frente. Segue o barco. Heleno de Criciúma /Floripa. Eu não sei se ele é torcedor do Criciúma, mora em Floripa, mas ele colocou assim. Me chamo Karen, sou gaúcha e colorada. Moro atualmente em Palhoça e acho sim que por enquanto deve parar o campeonato. Estamos falando de uma catástrofe e de vidas principalmente. O futebol nesse momento é menos importante diante dessa catástrofe que está acontecendo no meu Rio Grande do Sul. A mensagem da Karen, gratidão e parabéns pelo programa. Tem mais uma, sou Ismael, meu pai José disse que o futebol não pode parar, mas eu acho que deve sim, pois o dinheiro que a CBF gasta com o futebol daria para ajudar muita gente. É hora de pensar nas pessoas, também no torcedor. Sabe as palavras aqui do Ismael. Fábio Machado, você falou aí no início do programa que o Figueirense também participou aí
com doações. Inclusive, a gente tem algumas imagens que aconteceram no último jogo diante da Aparecidense, foi isso? Foi uma mobilização, né, da diretoria do Figueirense, juntamente com as torcidas, né, em todos os portões do estádio Orlando Scarpelli. Olha lá, o pessoal entrava, contribuía e foi um valor, um montante enorme, sabe? Surpreendeu muito, né? O pessoal levou água, alimento, brinquedo, produto de limpeza. Eu acho que é isso, né? Eu tenho essa concepção também, e aí eu só vou reformular um pouco a minha resposta, porque entrou uma questão do tempo, né, que não tinha entrado. E aí o Semensati falou sobre isso. No momento, gente, eu estou falando no momento, agora, no outro domingo, o campeonato deve seguir. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco, de repente, o Grêmio se mobiliza para vir treinar aqui, daqui a pouco o Inter pode treinar. Mas assim, ó, eu acho que o futebol, ele pode marcar um golaço de solidariedade, como está marcando em situações como essa. Ah, mas como é que eu vou ajudar? Sou torcedor do Avaí. Cara, tu vai hoje no jogo do Avaí? Leva, faz igual o torcedor do Figueirense, leva lá os teus produtos. Ah, mas eu não posso ir no jogo do Avaí. Vai mais cedo, vai lá, deixa lá e vai para tua casa, vai fazer o teu compromisso. Mas eu acho que o futebol nessa hora, ele tem que mostrar que ele é forte, que ele é unido. Foi citada a CBF, sim, a CBF também fatura muito. Pode também fazer uma grande doação em dinheiro, né, para auxiliar. A Federação Catarinense de Futebol, que também fatura muito, também pode ajudar. Né? Então eu acho que é hora de se unir. Agora, quando a gente vê essas situações, essas cenas, por exemplo, tem uma cena do Dunga, servindo sopa também, o Dunga, tetracampeão da seleção brasileira em 94, e assim vários tantos outros jogadores. O goleiro Douglas, do Avaí, né, que está lesionado, também está fazendo isso. Essa semana eu coloquei lá na minha coluna impressa digital o seguinte: o Falcão, ponteiro esquerdo do Avaí, campeão catarinense em 1988, ele foi resgatado da casa dele, gente, com a família, a água no teto. Então, olha só, perderam tudo, simplesmente perderam tudo. E aí eles não sabem nem quando voltar o que vai ter. Então já há uma mobilização para ajudar ele. O Master do Avaí já está enviando, conseguiram lotar um caminhão, estão enviando lá para ajudar o Falcão. O esporte pode ajudar e muito. Olha só para registrar, a Rô, que é a nossa telespectadora, a Rô da torcida Elas do Figueirense, ela estava fazendo, antes das chuvas, né, do Rio Grande do Sul, uma campanha para o Cepom. E ela disse aqui, foi muito gratificante poder entregar 9 perucas e kits de materiais de higiene pessoal para pacientes oncológicos em tratamento no Cepom, aqui de Florianópolis. A ação solidária da torcida Elas e do Colégio Meu Cantinho. O Furacão foi uma presença marcante para as pacientes. A entrega dos donativos foi na última quinta-feira, foi a festa Dia das Mães para os pacientes do Cepom. E ela fala, nessa ação solidária, eu iniciei bem antes das chuvas no Rio Grande do Sul e quinta foi a entrega. Mas ela coloca assim, a ação do Rio Grande do Sul também arrecadou ração para os pets. Daí ela se refere às imagens que a gente acabou de assistir, a Rô, que faz esse trabalho solidário muito legal. A gente fazer o seguinte, vamos para o intervalo, vamos voltar no próximo bloco falando aí de Série B. Eu lanço uma pergunta para Rangel Agnolin nesse finzinho de programa. Rangel, uma palavra para definir a Chape lá no Rei Pelé ontem. Decepcionante. No intervalo a gente volta para falar de Série B, Série C, convocação do Júnior, Série A e muito mais.